Olá galera, meu nome é Verônica Pedroso e eu sou a criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, já está aqui todo sábado comigo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. E se você está chegando novo, seja bem-vindo. Fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo, pra gente conversar mesmo. E pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. Não importa aonde você mora, você tem que cuidar da sua segurança, tem que ficar em alerta, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. O caso que eu vou contar hoje para vocês é um caso que envolve criança. Acho que é um dos piores casos que eu já contei aqui no canal. Então, se você tem algum gatilho com criança, essas coisas, já vai parando por aqui. Hoje o caso que eu vou contar é o caso da Leia, uma menininha de 2 anos e meio. Esse caso aconteceu no ano de 2018, numa cidade lá no norte da França, que faz quase fronteira com a Bélgica. A nossa história começa no ano de 2015, na cidadezinha pequenininha de Mérieux, essa cidade lá no norte da França, a 3 horas da capital Paris. O Alain, ele morava com a esposa dele, a Marie-Christine. Eles tinham 60 e todos anos, eles tinham 2 netinhas que eles amavam demais. Uma de 8 anos e a pequenininha, Léa, de 2 anos e meio. As 2 meninas moravam numa casinha ao lado e tinha um portãozinho que ligava a casa dos pais das meninas à casa dos avós. Então eles ficavam brincando de um quintal no outro, iam e voltavam de uma casa, falavam com os avós, voltavam para a casa dos pais. Era um ambiente muito gostoso, cidadezinha pequena, tipo roça. Era tudo em paz e tranquilidade e era uma coisa muito gostosa para essas 2 meninas. A Marie-Christine, ela era assistente social. E durante muito tempo ela recebeu crianças na casa dela, crianças que estavam em dificuldade, tinham pais irresponsáveis, não tinha estrutura familiar, então ela recebia essas crianças na casa dela, acolhia com o maior amor ela e o Alan, e eles cuidavam da escolaridade da criança, davam uma rotina, comida, ensinavam amor e respeito, coisas que as crianças não tinham nas casas onde o lar era totalmente desestruturado. Ela era assistente social e trabalhava dessa maneira. Nesse ano de 2015, para vocês terem uma ideia, faziam mais de 10 anos que ela já trabalhava com isso e ela já tinha recebido mais de 20 crianças na casa dela. Nesse ano aí, tinham 2 meninos na casa dela e ela recebeu a proposta de uma responsável do governo para receber um terceiro menino. Ela já tinha 2 meninos, falou, poxa, vamos colocar mais um menininho aí que tá em dificuldade, a gente não tá achando uma família para ele. Vocês poderiam ficar com o terceiro menino? Ele tem 11 anos, o nome dele é Florian. Como essa família, a casa era grande, já tinha netinho por perto, eles gostavam demais de ter criança, eles acolheram esse menino de 11 anos, o Florian. Claro que para a criança ir para uma casa da assistente social, a assistente social tinha que ter todo o histórico dessa criança. E foi o que a Marie-Christine ela teve. Ela foi conversar com a responsável do serviço social e ela passou a ficha do Florian para Marie-Christine. Florian tem 11 anos, desde os 9 meses ele já ficou em várias casas, ele tinha um pai e a mãe que não tava nem aí para ele, então ele nunca teve amor. Desde bebezinho ele foi para casa de famílias que ajudavam essas crianças em dificuldade e passou de família em família. Agora ele tá sem família e ele tá precisando de uma, e vocês são a família ideal, visto que você já tem 2 menininhos, vai colocar ele junto com eles, eles vão crescer juntos e vai ser muito bom pro Florian. Essa assistente social responsável, ela falou, olha, a única coisa que ele tem, que eu posso falar pra vocês que tem que ficar esperto, ele tem crises epiléticas. Então, de vez em quando, é muito raro, mas acontece, ele tem alguma crise, mas ele tem remédio, ele tem acompanhamento, pode ficar tranquilo. É só isso mesmo, não tem nada. A Marie-Christine, como ela tinha hábito de conversar, né, ver o histórico da criançada, ela falou, beleza, ele vai chegar em casa, vai se integrar com as outras crianças e vamos viver bem, né? Temos 3 menininhos agora em casa, vai ser muito bom. Pra surpresa da Marie-Christine e do Alan, que era o marido dela, conforme os dias foram passando, ele fez uma integração muito boa com as outras crianças, ele tentava conversar, tentava ser legal, só que no 3º dia, a Marie-Christine falou, ele não é muito normal não, porque quando eu falo com ele, ele olha para tudo quanto é lado, não olha para mim, não fala tendo um contato visual, disfarça às vezes, fala umas coisas nada a ver, não responde as minhas questões, às vezes ele não termina as frases, eu não consigo entender, e ele coça muito a mão quando ele fala e eu não entendo, eu pergunto, o que você falou, o que você falou? Ele coçava muito a mão, mas ele coçava tanto, gente, que saía sangue, era tudo machucado as mãos do Florian. E ela falou, não, isso não é normal. Daí ela falou com essa responsável da assistente social, falou, olha,
ele não tem só crise de epilepsia, não. Acho que ele tem alguma coisa psicológica, porque ele não consegue me olhar nos olhos, ele não fala direito e ele coça demais as mãos do menino é tudo machucada. E a assistente social responsável do serviço falou, não tem nada não, pode ficar sossegado, o pessoal já conversou isso comigo, ele tem um acompanhamento, mas ele não tem nada. Só que a Marie Christine achou estranho, falou, não é normal, eu já olhei tanta criança, a criança não faz isso, ele tem outra coisa. Ela ficou em cima, tentou alertar essa responsável e toda vez que ela falava alguma coisa, a responsável falava, não é nada, não é nada, não é nada. O tempo foi passando, minha gente. Teve uma vez que o Floriane foi expulso da escola, chegou em casa, ele não estava muito contente, né, aí conversou com a Marie Christine e o Alan, tentou explicar tal. Aí ele foi pro quarto dele, meio bravo, e do nada o Alan, ele sentiu um cheiro de queimado. Quando ele entrou no quarto do Florian, ele viu que o Florian tava colocando fogo na cama. Então ele falou, caramba, esse menino é muito perigoso. Além dele se colocar em perigo, ele coloca todo mundo em perigo. Se o Alan ele não tivesse chegado na hora certa, ele tinha um extintor perto dentro da casa, ele apagou o fogo rapidinho. Mas se ele não tivesse isso, ele tinha perdido a casa dele. Por causa desse menino, ele teve uma ideia maluca de colocar fogo no quarto dele. Por que ele fez isso, ele não sabia explicar. Quando a Marie Christine perguntou, Florian, por que você colocou fogo na cama? Ah, não sei. Ele não explicava e coçava a mão e não explicava e não falava nada com nada. O tempo foi passando e coisas estranhas acontecendo com esse menino. A Marie Christine, ela achava muito estranho que o Florian, ele andava pelado pela casa. E o pipi dele duro, gente. Ele andava excitado pela casa, assim. E tinha criança na casa, tinha os dois que estavam acolhendo ele de favor. E ele andava desse jeito. Então a Marie Christine falava, você não pode andar assim, você tem que colocar roupa. E por que esse negócio tá aí, né, levantadão? Não pode ser assim. Ele tinha 11, 12 anos, minha gente. O Florian, ele não respondia, falava, não, tá tudo certo, tá tudo normal. Ele exercitava, vamos dizer, essa parte do corpo dele muito. E tava sempre muito forte, muito para cima, muito, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. E não era normal. E mais uma vez a Marie Christine foi até a responsável do serviço social e falou, olha, esse menino anda pelado pela casa, fica o tempo inteiro com esse negócio aí, né, levantado, ele tem uma sexualidade muito forte, isso não é normal. E mais uma vez a responsável, não, tá tudo certo, ele tá se descobrindo, é assim mesmo. O sentimento que a Marie Christine, ela tinha com ela era o seguinte, todo mundo lá do serviço social, o pessoal responsável, sabe que o Florian tem um problema sério. Ele passou em várias casas, ninguém conseguiu ficar com ele porque ele é um perigo, ele é muito estranho. Agora eles colocaram ele aqui em casa e eu tô tentando alertar que tá acontecendo uma coisa, que tem outra coisa e eles não estão querendo ouvir. Então o que a Marie Christine ela sentia era, eles deram a bomba na nossa mão e vai explodir. E não tem o que a gente faça. Eles não podiam colocar ele pra fora porque ele era menor de idade. E só ia piorando, cada dia era uma coisa diferente. Vou contar outra coisa que aconteceu aqui. Quando ele tinha 12 anos, teve um dos irmãozinhos dele, vamos dizer assim, que tava dormindo na madrugada, tinha 8 anos o menininho. E o menininho começou a gritar no meio da noite, sai, eu tô com frio, sai. Aí o Alan e a Marie Christine, que já estavam em alerta que esse menino, que era meio estranho, Florian, chegaram rápido no quarto do menininho de 8 anos, e quando eles chegaram, eles viram o Florian com a calça abaixada, um negócio duro, e o menininho tentando subir a calça na cama. Daí na hora ali eles falaram, Florian, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo aqui no quarto desse menininho? Ah, eu vim aqui porque começou a gritar, eu vim pôr o cobertor nele. Analisando friamente a cena depois, o Alan e a Marie Christine, eles conversaram e viram, isso foi uma tentativa de abuso, ele ia abusar do menininho de 8 anos. Gente, aqui a gente tá falando de uma criança de 11, 12 anos que estava tentando abusar de uma outra criança de 8 anos de idade. E esses dois viram tudo isso, a Marie Christine e o Alan, os dois adultos da casa, eles tentaram pedir ajuda para assistente social, a responsável do serviço social, e nada foi feito. Nesse dia que aconteceu esse incidente aí do menininho de 8 anos, que quase foi abusado, né? Eles tinham certeza que o Florian iria fazer alguma coisa com ele. O Alan, ele decidiu colocar um alarme na porta do quarto do Florian. Desse jeito, toda vez que o Florian abria a porta do quarto dele à noite, o alarme disparava e fazia um barulho muito forte e o Alan sabia, opa, o Florian saiu do quarto. Então, durante um tempo parou, mas rapidinho o Florian, ele era esperto, ele descobriu uma maneira de burlar o alarme. Então eu não sei como ele desativava esse alarme, no meio da noite ele saía e o Alan descobriu que ele estava assistindo filme pornô, gente, uma criança de 12 anos, ele assistia filme pornô na madrugada, e o Alan via essas coisas no dia seguinte, que ele olhava o histórico do computador dele, ele via que tinha coisa estranha, ele via que a televisão tinha ficado ligada à noite, e falava, o que é isso? Então ele começou a ver que o Florian, ele conseguia sair do quarto sem
o alarme disparar e ficava fazendo coisa errada a noite inteira. Mais uma vez foram falar com o assistente social responsável e nada foi feito. Esse caso foi um caso de negligência pura, assim, do início até o fim. Esses dois adultos, a Marie-Christine e o Alain, eles acolhiam crianças, tinham amor em fazer isso, mas eles não foram ajudados quando eles pediram ajuda. Só para vocês terem uma ideia, a Marie-Christine e o Alain, eles eram aposentados, eles realmente queriam ajudar as crianças, mas eles estavam vivendo uma coisa horrível na casa deles, porque eles já não dormiam bem, porque eles ficavam com medo. Será que vai acontecer alguma coisa com a gente? Será que vai acontecer alguma coisa com as outras crianças? Então eles ficavam o tempo inteiro em alerta, mas eles estavam sendo vítimas na própria casa dos dois. Eles acolheram a criança, né? E essa criança estava conturbando tudo a vida deles. Eles não sabiam mais o que fazer. Então eles dormiam um pouco, ficavam de olho o tempo inteiro no Florian para ver se ele ia fazer alguma coisa. O tempo foi passando, foi passando. Aqui o Florian está com 14 anos de idade e ele decide infernizar a vida da netinha da Marie-Christine, a Lea, de 2 anos e meio. Então ele vê que a Lea, ela tem tudo, ela tem amor, tem carinho, tem a irmãzinha dela, tem os pais, tem os avós. Acho que ele não engolia muito isso, então ele tentava infernizar, empurrava a menina, xingava. Quando os pais da Leia, eles viram isso, eles falaram, olha, a gente não quer que o Florian fique sozinho com a Leia, porque ela sempre fica chorando, ele faz umas coisas que a gente não entende. Então os pais proibiram que o Florian ficasse sozinho com a Lea. Só não, a Leia, 2 anos e meio, ela tá aqui pequenininha, ela ainda não sabe falar direito. Se esse cara que já é meio estranho, tem uns comportamentos bizarros aí, faz alguma coisa com ela, a gente não vai ficar sabendo. Então, sozinho com ela, ele não fica. Foi proibido isso, porque os pais estavam em alerta e viram que o menino, ele não era assim muito flor que se cheirasse, não. Aconteceu uma coisa horrível no dia 21 de maio de 2018. Era um dia de feriado aqui na França. As crianças estavam todas em casa, brincando, dia de sol, foram pro jardim, almoçaram todos juntos. Quando deu umas 14 horas à tarde, o Florian, ele entrou na casa, mas ele tava meio sujo de barro. Daí a Marie-Christine viu e falou, por que você tá sujo? Ah, eu fui no córrego lá atrás do jardim, me molhei, tô voltando aqui pra trocar de roupa, e dando risada. Daí a Marie-Christine achou estranho, falou, por que ele foi lá no córrego atrás do jardim? A casa da Marie-Christine era muito grande, casa de roça, grande, tinha um grande jardim e no final do jardim tinha um córrego que passava. Tinha muita água, mas tinha um buraco assim, onde passava uma água rasa. E ele tinha caído ali, brincado e se molhou e voltou para casa dando risada, sujo. Aí o tempo foi passando, deu 2h30, 2h45. A Marie-Christine falou, ué, cadê a Leia? Cadê a nossa netinha? Começou a chamar, Lea, cadê você? E nada da menina. Quando deu 3 horas da tarde, todo mundo entrou em desespero, porque chamava a menina não aparecia, cadê a pequenininha, cadê onde ela tá, ninguém sabia. O Florian nessa hora tava por ali, tentava ajudar e nada. Até que alguém decidiu ir até o fundo do jardim. Quando eles chegaram no fundo do jardim, foi aquela gritaria. Eles viram que a Leia estava caída no córrego. Aí o vô, que era o Alain, ele desceu, pegou e viu que realmente a menina estava toda molhadinha, sem roupa, azul, minha gente. Esse vô começou a gritar, os vizinhos ouviram os gritos, aí já ligaram para bombeiro, para polícia, todo mundo chegou rápido até o local. Eles tentaram fazer massagem cardíaca, boca a boca, o socorro chegou, tentou continuar ali os primeiros socorros e nada. A Leia, infelizmente, estava sem vida, ela não respirava. De cara, os bombeiros viram que ela tinha uma marca aqui no pescoço e vários furos no abdômen, que eles não sabiam o que eram. Mas foi uma coisa assim que chocou a família, muita gritaria, foi uma cena de horror. Quem teria feito alguma coisa com essa criança de 2 anos e meio? Uma criança inocente, uma criança que não faz mal nenhum pra ninguém. Quem teria feito isso? Nessa hora de correria, gritaria, polícia, bombeiro chegando, todo mundo só pensava na Leia, vamos salvar a Leia, vamos salvar a Leia. O Florian, nessa hora, ele fugiu, minha gente. Por que ele fugiu? Claro que a família não pôde deixar de pensar no Florian. Quando as coisas ali foram acalmando, a Leia realmente tinha perdido a vida, o Alain e a Marie-Christine disseram, olha, o Florian, ele não tá aqui em casa, ele deve ter feito com certeza alguma coisa com a Leia, porque ele tava em cima dela, tava sempre enchendo o saco, e ele era uma criança, assim, do mal, ele era estranho. A gente tentou falar várias vezes, a gente pediu ajuda e ninguém fez nada. Então a polícia tinha ali um mandato de busca desse garoto, que na época estava com 14 anos, e eles começaram as buscas, vamos achar esse menino,
onde é que ele tá. E nesse meio tempo, o corpinho da Leia foi levado para os exames de pós-morte. A polícia foi até esse córrego lá no fundo da casa da Marie-Christine para ver o que eles encontravam. Eles encontraram a fraldinha da Leia, que estava jogada numa árvore, num galho alto. Ela não poderia ter feito isso sozinha, porque ela tinha 2 anos e meio. E eles encontraram uma ferramenta de afofar a terra que tinha 2 dentes assim, estava do lado do córrego. E isso correspondia com os furos que a Leia tinha no tórax dela. Então, claro que ela não teria feito isso sozinha. Alguém teria cometido esse crime contra essa criança. No dia seguinte, saiu os resultados dos exames pós-morte da Leia, da criança de 2 anos e meio, que perdeu a vida dessa maneira cruel. Ela levou, minha gente, golpes no tórax com aquela ferramenta e ela tinha 22 furos em todos os lugares. A causa da morte foi asfixia. Não sabia ao certo se foi com as mãos, porque ela tinha, sim, marcas de estrangulamento, ou quando ela caiu no córrego, porque ela foi encontrada com a cabecinha dentro do córrego e tinha um pouco de água no pulmão. Então não dava para saber se foi estrangulamento ou se foi diretamente afogamento. Uma coisa que a polícia fez, colocou em todas as mídias a foto desse menino e foram atrás. 24 horas se passou. Encontraram o Florian, ele estava na Bélgica, sentado numa praça, numa boa. Quando ele viu a polícia, ele deu uma risada e a polícia levou ele numa boa para a delegacia. Aí a polícia da Bélgica já estava sabendo o que estava acontecendo aqui na França, eles entraram em contato com a polícia francesa e devolveram o menino aqui para a justiça francesa, que ele seria analisado, interrogado aqui no nosso território francês, porque aconteceu uma coisa no território francês. Então a Bélgica simplesmente devolveu esse menino aqui para as autoridades francesas. Quando a polícia começou a interrogar o Florian de 14 anos, eles ficaram assustadíssimos, porque era um menino pequenininho, magrinho. Às vezes ele falava as coisas com coisas, às vezes ele desconversava, dava de louco, ele sorria, ele não tinha remorso nenhum e parecia que ele não tinha consciência do que ele fez. Ele, logo que foi perguntado, você fez isso com a Leia? Ele negou. Não fui eu. Ele confirmou para a polícia que ele estava brincando no jardim, que a menininha queria nadar no rio porque estava calor. A menininha tirou a roupa e ela caiu. Quando ela caiu, ele tentou ajudar, deu a mão, ele escorregou, por isso que ele estava todo molhado. E depois ele não conseguiu, ele saiu correndo porque ele ficou desesperado. Só que a polícia sabia que essa história era uma mentira, porque a fraldinha dela estava no galho da árvore lá em cima, ela não poderia ter feito isso e ela estava toda machucada. Então alguém teria feito isso e esse alguém seria ele. E a polícia confrontou ele com isso. Nossa, mas como que a menina conseguiu, colocar a fralda dela lá em cima na árvore? E como que ela conseguiu se furar sozinha? E daí ele, 14 anos, sem experiência, pressão, ele falou a verdade. Ele disse que ele estava brincando, ele viu que aconteceu um momento de desatenção. Minha gente, por isso que eu sempre falo aqui, alerta sempre, todo cuidado é pouco. A mãe tinha proibido o Florian de ficar sozinho com a Leia, mas ela, não sei como, o que ela estava fazendo, a avó também, eles descuidaram 1 segundo dessa menina. E esse psicopata e adolescente aproveitou desse 1 segundo. Ele viu que a Leia estava brincando com as outras crianças, ele pegou a Leia no colo e levou ela até o fundo do jardim. Chegando no fundo do jardim, ele tirou a roupa dela, colocou ela no chão, ele tampou a boca dela para ela não gritar, e estrangulou a Leia. Isso ele contando para a polícia, um adolescente de 14 anos contando tudo isso para a polícia na maior frieza, sem emoção nenhuma. Ele disse para a polícia que ele tentou estrangular com a mão, não conseguiu, viu que ela ainda estava respirando, apertou de novo, viu as veias ficarem todas meio preta, continuou, só que ela continuava respirando. Sem saber o que fazer, ele pegou a ferramenta que estava ali do lado do córrego, aquela ferramenta que tinha 2 coisas assim para afofar a terra, e ele começou a dar golpes no tórax da menina. Depois que ele fez isso, ele jogou ela no rio. Ele tentou enterrar com as mãos, ele tentou abrir um buraco ali, mas ele viu que ele não ia conseguir fazer isso rápido. Então ele falou, vou jogar aqui no córrego porque a água vai levar. Só que era rasinho e a água não levou. Então ele jogou no córrego, saiu correndo e foi entrar na casa para trocar de roupa, onde a Marie-Christine viu tudo isso, ele com aquele sorrisinho dele ridículo na cara, né, gente? Ele tinha acabado de matar a Leia de 2 anos e meio. A polícia teve que perguntar para ele também por que você tirou a roupa da Leia, o que aconteceu, por que você fez isso, não dá pra entender, e ele não sabia responder, ele não falava nada, ele falava, gente, eu não sou assassino, ela vai voltar, é igual no filme, não aconteceu nada, ele falava desse jeito pra polícia, ela vai voltar, gente, isso é igual o filme, não aconteceu nada. A polícia
sabia que ele tinha uma sexualidade muito forte. E durante os exames de pós-morte foi encontrado um pelinho, né, das partes baixas perto ali da perninha da Leia. Então eles sabiam que talvez alguma coisa aconteceu, mas os exames não comprovaram nada, infelizmente. E eles questionaram porque ele não respondia absolutamente nada. Ele simplesmente dizia que não entendia, que ele não era assassino e que ela iria voltar, que ele nunca faria mal para Leia. Depois de toda essa confissão aí que era de gelar o coração, claro que o Florian ele já ficou preso para mais esclarecimento, esperar um julgamento, aquelas análises psicológicas que com certeza iriam ser feitas. Era necessário, muito necessário nesse caso, para entender a cabeça desse menino. Só que a polícia sabia de cara que ele era um psicopata manipulador, porque enquanto a polícia conversava com ele no interrogatório, às vezes ele queria se passar por vítima, então ele mudava a história, contava alguma coisa, e durante toda a investigação, antes do julgamento, ele contou várias histórias. Uma delas, por exemplo, ele falou que na casa, né, da família de acolhimento dele, que era a casa da Marie-Christine e do Alan, era o inferno, que o Alan batia nele, xingava. Então ele falou que era um lugar assim de muito abuso mental e físico. E a polícia sabia que era mentira, porque existiam outras crianças que passaram pela casa da Marie-Christine e eles só falavam coisas positivas. Então a polícia sabia, ele tá tentando manipular. Não aconteceu nada disso. Os dois não são assim. Então ele tentava volta e meia jogar com a polícia, jogar um contra o outro para ele sair de vítima. Todos os exames psicológicos foram feitos e ficou claro que no momento dos atos ele estava consciente, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas a polícia, né, queria saber mais, então foram vários experts, profissionais, psicológicos, psiquiatras que fizeram exames com ele. Ficou claro que ele tinha sim um probleminha mental, mas não sabia o que. Tinha gente que falava que era esquizofrenia, tinha gente que falava que era um pouco de autismo. Não ficou claro até hoje o que esse cara tem, mas ele tem alguma coisa aqui. O que ficou claro é que desde que ele nasceu, ele foi uma criança largada, nunca teve amor de pai e mãe, viveu numa família desestruturada e quando ele tinha 9 meses, bebezinho, ele começou a pular de família em família, família em família. E ele foi crescendo assim, de família em família. Ele sabia que ele era jogado, que ele não era uma criança desejada. Então ele tinha essa raiva muito grande dentro dele. Quando ele estava na casa da Marie-Christine e do Alan e ele viu a pequena Leia, que era amada, respeitada, foi uma criança desejada, ele tinha inveja dela. E isso foi talvez o motivo dele ter pego essa criança para fazer essa coisa horrível. E tinha inveja, porque ela é amada, porque ela é respeitada e eu não. E ele não soube controlar esse ódio, essa raiva que ele tinha do mundo e descontou nessa inocente de 2 anos e meio. O julgamento desse mini monstro aí aconteceu em junho de 2019. O Florian estava com 15 anos e durante o julgamento ele respondia as questões numa boa. Ele não tinha até então consciência, parecia que ele estava voando, que ele não tinha realizado a perversidade que ele tinha feito com a Leia. Ele respondia como se fosse falar uma receita de bolo, ele falava que ele tinha feito friamente, sem emoção nenhuma. E foi aí que todo mundo viu que sim, ele era um psicopata, que ele não tinha remorso nenhum. Em momento algum, o Florian ele pediu desculpa. Ele viu a Marie-Christine, ele viu o Alan, ele viu o desespero da família e tá tudo bem, não ficou com pena, não teve remorso, nada, sabe? Era neutro, não tinha emoção nessa criança de 15 anos de idade. Infelizmente, no julgamento, não foi aceito a premeditação e o abuso sexual. Eles falaram que dos exames de pós-morte não podiam comprovar isso e falaram que não teve premeditação, mas a família tinha certeza que tinha sido premeditado, porque ele esperou um momento oportuno para pegar a menina, ele pegou a menina do colo, tampou a boca dela e a ferramenta encontrada no córrego, ela nunca esteve lá, aquela ferramenta. Então ele tinha colocado aquela ferramenta antes lá, porque a ferramenta era uma ferramenta de afofar a terra e o Alan usava na horta dele, que ficava do outro lado do jardim. Então mesmo apresentando tudo isso, eles não quiseram saber, premeditação não foi aceita e o abuso também da menina não foi aceito. A pena saiu, minha gente. E agora vocês vão ficar revoltados comigo. Esse monstrinho, ele pegou apenas 8 anos de prisão fechada, mais 10 anos de acompanhamento psicológico, mas daí ele já vai estar solto aqui.
O Florian, ele vai sair da cadeia com menos de 25 anos, flor da idade, sem pai, sem mãe, sem estrutura nenhuma. A gente sabe aqui na França, porque eu já contei vários casos aqui, que acompanhamento psicológico depois da cadeia não funciona. Então, vocês imaginam só o que vai ser das pessoas que vão estar ao lado desse cara que vai sair da cadeia aí com menos de 25 anos. Daqui a pouquinho ele tá solto. Ele matou uma criança de 2 anos e meio porque ele tinha raiva, ódio, não sabia o que fazer com isso. O que ele vai fazer agora que ele tem 25 anos e é um homão forte? Quem estava também no julgamento e foi ouvido foi aquela vaca, eu tenho que chamar ela de vaca, gente, aquela vaca daquela responsável do serviço social. Lembra que a Marie-Christine e o Alain, eles falaram várias vezes, tem um problema com esse menino, faz alguma coisa, e essa assistente social responsável falava, não tem nada, a gente conhece, não tem nada, ele tá descobrindo a sexualidade dele, não tem nada. Claro que ela foi ouvida no julgamento. E ela falava que sim, eu recebi algumas coisas da parte da Marie-Christine e do Alain, mas não era nada alarmante, ele era um adolescente um pouco revoltado, mas não tinha nada sério. Até hoje, minha gente, a Marie-Christine e o Alain, eles não aceitam essa pena de 8 anos, que é ridícula, e eles tentam de todas as maneiras de processar esse serviço social que negligenciou e não ajudou em nada. Até hoje, né, a pena é ridícula, a gente sabe aí que é uma impunidade total e a justiça é injusta. Atualmente, eles vivem com essa dor, a Marie-Christine, o Alain, a mãe da Leia, o pai e a irmãzinha, né, que agora tem mais de 10 anos. Eles não conseguem, assim, avançar, seguir em frente corretamente, porque eles têm essa sensação de impunidade. Ninguém foi punido. Daqui a pouco, o menino vai sair, vai estar aí na flor da idade. A assistente social, ela tá cagando do mesmo jeito pra todo mundo. O pessoal fala que tem alguma coisa errada, ela, não, tá tudo bem, ela joga a bomba na mão da família e, ó, a família que se vire. Olha o que aconteceu. Esse é o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir e ficar em alerta. A Marie-Christine e o Alain, eles tinham amor, eles queriam ajudar as crianças que estavam em dificuldades, mas olha o que aconteceu. Eles colocaram um assassino dentro de casa, pediram ajuda de todas as maneiras e ninguém ajudou. Eles perderam uma das coisas mais preciosas que eles tinham, porque ninguém quis ajudar. Eles tentaram, eles chamaram, mas ninguém ouviu. Por isso, muitas vezes, a gente quer ajudar, mas vale a pena você abraçar o mundo, abraçar uma causa, abraçar uma criança que seja? Às vezes, você ferra a sua vida. E parte de um bom sentimento, você quer ajudar, mas no mundo atual que a gente vive, às vezes a gente ser bom, a gente se ferra, e foi o que aconteceu com esses dois. Atualmente, é óbvio, a Marie-Christine e o Alain, eles não recebem mais crianças em casa, né, porque foi uma péssima experiência, e mais uma vez aí a gente vê que a justiça, ela é injusta. O que vai ser desse garoto quando ele sair da cadeia? Ele vai continuar fazendo a mesma coisa, todo mundo sabe, e ninguém faz nada. É injusto. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Até o próximo caso.